crianças! Como vocês estão? Que saudade de vocês! Não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente poder se encontrar, se abraçar e matar essa saudade que tá tão grande, né? Bom, para começar, quero pedir que você pause o vídeo. Se não tiver com sua Bíblia, vá buscar sua Bíblia e volte, certo? Agora, abra sua Bíblia no Salmo 139. A gente vai ler o versículo 7 e o versículo 8, certo? Vou pegar aqui minha Bíblia e vou ler. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Que texto lindo, não é? Fala que Deus está com a gente em todos os momentos, em todos os lugares que a gente for. Não tem um só lugar que a gente possa ir que Deus não vai estar com a gente. Isso é tão lindo, né? Isso nos conforta, saber que Deus está com a gente no meio do coronavírus, no meio da guerra, na escola, na igreja, em todos os lugares que a gente for. Sabe quem foi que escreveu esse salmo? Davi. E a gente aprende com Davi duas coisas. Muitas coisas, mas eu quero trazer duas coisas para vocês. A ter fé e a ser corajoso. Ter fé. Nós precisamos ter fé que Deus tem o controle de tudo, que Deus tem o mundo nas suas mãos. Isso é lindo, não é? E nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos ter coragem para enfrentar esse momento que a gente está vivendo. A gente tem que ter fé, confiar em Deus, entregar nossas vidas nas mãos de Deus e sermos corajosos para enfrentar, não ter medo, saber que Deus está no controle de tudo. Isso é tão legal, não é? A gente precisa ser como Davi. Precisa confiar em Deus como Davi confiou e ter fé em Deus como Davi também teve. Certo? Agora, vamos todo mundo juntinhos baixar a nossa cabeça, fechar nossos olhinhos e falar com Deus. Certo? Eu vou orar aqui e você ora aí na sua casa, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este dia. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus presente, que está conosco em todos os momentos. Nunca nos deixa sozinho, Pai. Nos ajuda a termos a fé como a de Davi e sermos corajosos como Davi, Senhor. Nos ajuda a passar por esse momento tranquilo, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus. Nos ajuda, nos abençoa, abençoa toda a nossa família, abençoa a nossa igreja e todo mundo que está sofrendo com o coronavírus, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Beijo. Oi, crianças. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez juntos para aprender, para orar, para cantar e é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai cantar juntos, tá bom? Essa primeira música é bem conhecida de todo mundo, desde os pequenininhos até os mais velhos. E ela conta a história de Pedro, Tiago e João que estão no barco com Jesus lá no mar da Galileia. Vamos cantar juntos? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não
puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Bom, essa segunda música, ela foi um pedido especial de tia Débora. Por quê? Porque em algum momento da música ele vai falar sobre um objeto que foi utilizado na história que ela vai contar, tá bom? E eu não vou contar agora qual é, mas quando vocês assistirem a aula, vocês vão descobrir. Vamos cantar? Quero um som diferente de tudo que eu já ouvi, um som que mexa, estremeça por toda a terra. Eu quero um som diferente de tudo que eu já ouvi, um som que mexa, estremeça por toda a terra. O som de Josué e o povo de Israel que derrubou as muralhas de Jericó, a harpa de Davi que libertou Esaú, o som que tira os meus pés do chão, som da alegria, o som que vem do céu, som da alegria é de todas as crianças que celebram a ti, som da alegria, o som que vem do céu, som da alegria é de todas as crianças que celebram a ti. Quero um som diferente de tudo que eu já ouvi, um som que mexa, estremeça por toda a terra. Eu quero um som diferente de tudo que eu já ouvi, um som que mexa, estremeça por toda a terra. O som de Josué e o povo de Israel que derrubou as muralhas de Jericó, a harpa de Davi que libertou Esaú, o som que tira os meus pés do chão, o som da alegria, o som que vem do céu, o som da alegria é de todas as crianças que celebram a ti, o som da alegria, o som que vem do céu, o som da alegria é de todas as crianças que celebram a ti. Hey, 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 só vocês. Hey, hey, hey. Hey, hey, ho. Hey, hey, ho. Hey, hey, ho. Oh. Hey, ho, ho. Pra terminar, som da alegria, o som que vem do céu, som da alegria é de todas as crianças que celebram a ti, som da alegria, o som que vem do céu, som da alegria é de todas as crianças que celebram a ti, som da alegria, o som que vem do céu, som da alegria é de todas as crianças que celebram a ti. Som da alegria, o som que vem do céu, som da alegria de todas as crianças que celebram a ti. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado e talvez a gente se veja no outro domingo, ninguém sabe, né? Tá uma incerteza ainda de quando é que vai voltar. Mas vamos ficar aguardando, né? Se a gente não se ver aqui no vídeo, a gente vai se ver na igreja, que é melhor ainda. Tchau! Oi gente, tudo bom?
Vocês já assistiram a introdução com tia Sara, assistiram o louvor com tia Milena. E agora bora ter a nossa aulinha, certo? Mas antes de tudo, feche os olhinhos, abaixa a cabeça e vamos orar. Senhor Deus, obrigada por mais um domingo que o Senhor nos concede para aprender mais de Ti. Te peço que abençoe essa aulinha, possamos aprender, possamos prestar atenção e possamos saber que estamos cultuando a Ti. Devemos ter respeito a Ti e que seja agradável a Ti, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, gente, olha, vocês estão vendo aí no slide um menininho ruivo com uma harpa. Eu acho que muita gente já por isso já adivinhou quem é, certo? Mas eu botei algumas dicas aí, ó. Ele era o irmão mais novo de 8 filhos, ele era o irmão mais novo, filho de Jessé, certo? E Deus enviou o profeta Samuel para procurar ele. Olha, os pais estão vendo, viu, que vocês estão tentando acertar, e é bom que esteja mesmo. Espero que todo mundo tenha acertado. Mas, bora, se ainda não descobriu, bora abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, certo? A partir do versículo 10. Bora, todo mundo abrindo. Mesmo que tenha aqui no slide, a gente tem que aprender a usar a Bíblia, tá? Bora. 1 Samuel 16. Depois de Ruth, depois de Josué, depois de Juízes, tá? Vou ler a partir do versículo 10, tá, gente? Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, o espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente. Homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Versículo 21. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. 22. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha que lindo! Muito legal, né, a história de Davi? E essa é só uma parte de uma história bem grande de Davi, e que vocês vão estudar em casa, que não é só isso, certo? O que é que a gente tá vendo aqui? Olha, vocês lembram o que a gente acabou de ler, que tinha um profeta chamado Samuel, certo? Deus enviou Samuel para que ele fosse atrás de um menino que seria filho de Jessé. E para que ele foi atrás de um menino? Para que ele fosse o próximo rei de Israel, para que ele fosse ungido. Então, ele foi para a casa de Jessé, certo? Oxente, ele chegou assim do nada? Não. Vocês lembram do rei Saul, o rei de Israel? Esse mesmo. Deus
ele não estava mais se agradando com Saul e queria que Samuel, o profeta, fosse atrás de um menino para ungir, para que um dia ele se tornasse rei. E Samuel estava com medo. Samuel fez: e se Saul descobrir? Ele vai me matar, com certeza. Aí Deus fez: calma, eu já preparei tudo. Você vai pegar um cordeiro e vai dizer que vai fazer sacrifício e vai chamar Jessé e seus filhos. Aí ele: tá bom, vou lá na cidade de Jessé, vou chamar Jessé e seus filhos para o sacrifício e depois eu vou na casa deles para saber quem o Senhor escolheu para ser ungido. Aí ele foi lá. Fez o sacrifício com Jessé e com os filhos dele, e assim eles foram para casa de Jessé, certo? Chegando lá, Jessé mostrou o filho mais velho, e Samuel teve quase certeza que era aquele homem, sendo que Deus fez: não é esse não. Não julgue pela aparência. Calma, que ainda não é esse. E Jessé mostrou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo filho. E Samuel dizia: não é esse que Deus escolheu, não é esse ungido de Deus, não é esse. Aí Samuel fez: Jessé, tu tem mais algum filho aqui? Aí Jessé falou: tenho sim, ele tá apacentando as ovelhas. Chama lá aqui, Samuel falou. Aí pronto, Davi entrou. Davi era ruivo, tinha olhos bonitos, era pequena, tinha uma boa aparência. E Davi entrou lá e o Senhor falou para Samuel: esse aqui é o meu ungido. Naquele momento, Samuel ungiu Davi. Débora, como assim ungiu Davi? Davi foi ungido, uma unção real para o ministério de ser rei. Olha que legal. Davi pequenininho, o mais novo da casa, foi ungido para ser um dia rei de Israel. Muito legal isso, muito profundo, muito abençoado. Pronto. Vocês lembram do rei Saul, que eu falei que Samuel estava com medo dele? Esse mesmo. Por que será que Deus não estava mais se agradando com o rei Saul? Sabe por quê? Porque antes disso aqui acontecer, o rei Saul, ele não estava mais seguindo a Deus e não estava cumprindo as palavras de Deus. Não estava cumprindo o que Deus estava pedindo para ele fazer. Aí, Deus se desagradou tanto com Saul, que retirou a unção de rei que ele tinha dado a Saul. E sabe o que foi que aconteceu? A gente leu lá no versículo 14, que o Espírito de Deus retirou de Saul. E o que aconteceu? A gente acabou de ler que os servos de Saul estavam falando com ele e disse: meu senhor, deixa eu ir chamar uma pessoa para tocar uma harpa. Por que deve tocar uma harpa? O que é que tem a ver uma harpa com um espírito maligno? Porque os servos de Saul acreditavam que a música poderia ajudar Saul. E realmente ajudou. Sabe por quê? Porque era plano de Deus para que Davi entrasse no palácio, para que Davi conhecesse Saul, para que Saul conhecesse Davi, para que Davi ajudasse Saul nesse momento difícil que ele estava passando, certo? Aí Saul falou: tá bom, pode chamar Davi, porque os servos de Saul disseram que conheciam Davi, que ele era um tocador de harpa, que ele era uma pessoa boa, um homem servo de Deus. Olha que lindo! Como é bom, né, a gente ser conhecido como servo de Deus, e Davi era conhecido assim. Pois Davi foi, Jessé, o pai dele, preparou tudo para ele ir para o palácio, para ele se encontrar com Saul. E Saul conheceu ele. E toda vez que o espírito maligno entrava em Saul, Davi tocava a harpa, dedilhava a harpa, e o espírito de Saul, fugia, saía de Saul e ele ficava feliz, ele ficava aliviado. Olha que coisa linda, não é? É perfeito. E olha que legal. Sabe que você acabou de ver comigo que algumas coisas difíceis na vida da gente acontecem, super normal. Você acha que foi fácil para Davi saber que ele era o ungido de Deus e ir para o palácio que provavelmente ele nunca tinha ido para tocar por rei? Olha como ele poderia ter ficado nervoso. E Saul recebeu um espírito maligno muito difícil, muito difícil. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse. E Ele permite que a gente passe por provações na nossa vida. Débora, o que são provações? São momentos difíceis que Deus permite que a gente passe para a gente entender que a gente depende de Deus. E para a gente se fortalecer nos caminhos do Senhor.
Olha que coisa abençoadora. Mas Débora, a gente vai estar passando por momentos ruins, não é bom. Mas nesses momentos difíceis que a gente aprende a confiar mais em Deus e saber que nada foge do controle dele. Tipo agora no coronavírus que a gente tá passando. Muita gente tá preocupada, tem pessoas que estão parando de trabalhar porque não podem sair de casa e elas estão com medo de ficar sem emprego. Os nossos governantes estão preocupados com as situações. Os profissionais de saúde estão com medo de pegar o coronavírus porque tem que cuidar das pessoas doentes. Mas em tudo isso, Deus é soberano. E em tudo isso, a gente depende dele. Olha que coisa linda. Como assim, Débora, a gente depende de Deus? Você acordou hoje, você se levantou, você respirou, você comeu, você tem a sua família aí, a gente tá em casa, com uma cama pra gente dormir. Olha que coisa boa. Sim, e o que é que tem? Foi Deus que permitiu que isso acontecesse. A planta nascer, tu acha que ela vai nascer assim do nada? Não, é Deus que permite que ela nasça. O passarinho voando, ele come, toda a criação que Deus fez, tudo depende de Deus. Tudo que a gente vê ao nosso redor, nada aconteceria sem que Deus permitisse. Olha que perfeito. E sabia que tem uma coisa que vem de Deus, que a gente depende tanto dele, que sem ele a gente não seria nada. Sabe o que é? A salvação. Como assim a salvação? Olha, o nosso coração ele é totalmente sujo. Todo sujo, cheio de marquinhas de pecado, marquinhas de erro, porque a gente é pecador. A gente erra sim, o nosso coração pende pra gente fazer tudo que é errado. A gente mente, a gente engana, a gente briga com os irmãos da gente, a gente briga com o nosso colega, a gente responde nossos pais, a gente pensa em coisa ruim, a gente fala coisa ruim. Olha que horrível. Mas Débora, eu tento não fazer tudo. Mas eu sei que alguma vez você já brigou com seu pai, você já ficou de castigo, você já deixou um coleguinha triste. Eu também já fiz isso. Sabe por quê? Porque a gente é pecador. Mas e aí? O que é que tem a ver com essa salvação? O preço do nosso pecado, sabe qual era? Era a morte. E sabe o que a gente merecia? A gente merecia o inferno. Mas, porque Deus nos amou tanto, ele enviou seu único filho, Cristo, para se fazer homem, porque ele era Deus. E ainda continuou sendo Deus. Olha que coisa maravilhosa. E Cristo veio, nasceu, viveu com homens e mulheres pecadores. Mas ele não se corrompeu, não foi corrompido, ele foi tentado. Mas ele não pecou, ele não caiu, ele não errou, ele continuou santo, 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 santo. Ninguém nunca pisou, ninguém nunca foi santo nessa face da terra, além de Cristo. E foi ele que pagou o preço dos nossos pecados. Mas Débora, quem devia ter pago era a gente. Exatamente, quem devia ter pago era a gente. Mas nada que a gente fizesse, nem a gente morrendo, pagaria o preço dos nossos pecados. Porque a gente merecia. Como é que... se o preço do nosso pecado é a morte, a gente ia morrer, a gente não ia reviver, a gente ia morrer e ia ficar morto. Esse era o preço dos nossos pecados, ia pagar só... E não seria necessário, não seria o suficiente. Mas Cristo era santo, sem pecado nenhum, e ele foi naquela cruz e pagou o preço do nosso pecado, que era a morte. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque ele não tinha nenhum pecado, não tinha pecado algum, ele era santo. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que aqui se chama? Graça. Graça significa favor imerecido, porque a gente não merecia esse sacrifício de amor, mas mesmo assim, Deus enviou seu único filho por nós. Olha que coisa maravilhosa. E a gente precisa acreditar nisso, precisa saber que a gente depende totalmente disso, porque sozinhos a gente merecia o inferno, mas pela graça nós temos a vida eterna. A vida eterna é um dia que, depois da morte, a gente vai viver eternamente com Deus. E por causa de Cristo, por causa desse sacrifício dele, hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos orar e falar com ele, ler a sua palavra, por causa de Cristo. Lindo, né? Por isso que a gente tem que, todos os dias, orar agradecendo a Deus pelo sacrifício de Cristo. Saber que a gente depende totalmente dele, saber que a gente precisa ser grato, que a gente precisa obedecer, que a gente precisa obedecer a ele, que a gente precisa ler a palavra de Deus para
aprender mais sobre Deus. Olha que lindo. É necessário andar nos caminhos de Deus. Porque Ele deu a vida de seu único filho. O mínimo que a gente pode fazer é dar a nossa vida, por Ele, servindo a Ele. Certo? Agora, mais do que não é mais do que a nossa obrigação orar pelos nossos irmãos, ler a nossa Bíblia, orar pelos nossos governantes nesse momento difícil, orar pelos profissionais de saúde, certo? Então, sabendo disso, sabendo dessa salvação, que a gente possa orar agradecendo, tá bom? Espero que todo mundo tenha entendido, tenham prestado atenção, tá certo? Beijão!